Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre a minha organização de estudos da faculdade. É um vídeo que vocês me deram a ideia de fazer, vocês já estão me cobrando há um tempinho, mas eu sempre ficava pensando em que forma que eu ia trazer esse vídeo pra vocês, se nem eu tinha achado a minha forma ainda de me organizar em EAD. Pra quem pergunta, a minha faculdade ainda está em EAD. Eu faço medicina veterinária e as minhas aulas estão à distância. Tá programando de voltar, eles estão rodando umas listas pra quem tiver disposto a voltar, colocar o nome, mas nada certo ainda. Ninguém tá tendo aula do meu curso, pelo menos presencial. Nem prática e muito menos teórica. Então, o que eu vim trazer hoje pra vocês? A forma como eu tento me organizar, Normalmente eu compartilho lá no Instagram quando eu tô em semana de prova, inclusive neste momento eu estou em semana de prova. Então, se vocês perceberem a falta de algum vídeo por aí, ou eu meio sumidinha, vocês já sabem o que é. Eu sempre falo que, apesar de a internet ser o meu trabalho agora, a faculdade é a minha prioridade. Claro que eu tento manter os dois, mas nem sempre dá. A faculdade é realmente bem pesada, bem puxada, principalmente agora que tá à distância. A gente fica com aquela incógnita de se tá aprendendo de verdade, se tá conseguindo, absorver as aulas. E pelo menos eu sou assim. Um dia eu comentei no Instagram, eu respondi alguma pergunta e eu vi muita gente falando: Dani, eu também tô assim, eu não sei se eu tô aprendendo. Então eu vim mostrar pra vocês de uma forma muito objetiva como que eu faço pra estudar, pra assistir as minhas aulas, conseguir me concentrar, que é o meu maior problema. Eu sou uma pessoa zero focada. Quem me acompanha aqui sempre vê, eu sou muito agitada, eu falo muito. Então ali, pra ficar as 4 horas sentada assistindo a aula, pra mim às vezes é um desafio. Tem dias que eu tô mais agitada, tem dias que eu tô menos, mas eu tento traçar um plano pra eu me manter focada. Eu tenho aula de segunda a sexta, a minha aula começa às 7h40 da manhã e termina às 11 horas da manhã. Só de terça que ela começa às 8h15, porque é uma matéria que tem menos matéria, enfim, eles reduzem a carga horária dessa matéria. As minhas aulas, elas passam ao vivo, então o professor tá lá, você pode perguntar, você pode interagir, porém essas aulas ficam gravadas. No semestre passado, eu me perdi. Eu simplesmente não acordava pra aula, porque minha aula é de manhã, eu não acordava pra aula e aí eu falava, depois eu vejo a gravação. Mas eu não consigo, eu não tenho essa responsabilidade de pegar uma parte da tarde ou uma parte da noite pra assistir a aula. Então uma coisa que eu não abro mais mão, que eu estabeleci no começo desse semestre, acordar pra minha aula. Então a primeira coisa que eu dou de conselho pra vocês, se é assim que eu posso falar, é assistir a aula em tempo real, se a sua aula é ao vivo, enfim. Então não deixem de estabelecer o horário. Mas eu não consigo mais acordar cedo, eu vejo às vezes vocês falando isso. Volta a dormir cedo. Pra quem tá em casa, a responsabilidade é um pouco maior de você acordar e tal. Acho que eu preferia quando eu tinha que sair correndo pra pegar o trem, metrô pra ir pra faculdade, porque eu não fazia tanto corpo mole. Então agora sim, bora começar o vídeo. Eu vou mostrar de uma forma mais fazendo mesmo, objetiva pra vocês, pra não ficar tão chato, muito maçante. Se ficar alguma dúvida que vocês acham que eu posso ajudar vocês, deixa aqui pra mim. Então eu espero bastante que vocês gostem e bora pro vídeo. Então, todos os dias, 7h40 da manhã, cá estou eu, pronto para mais um dia de aula. Como eu falei para vocês, eu tô priorizando acordar sempre para ver a aula no tempo real. Eu tô tentando assistir as minhas aulas aqui no escritório de casa, pra pelo menos não ficar perto da minha cama, porque se eu fico ali perto da cama, já é um motivo de tirar o foco ou eu querer assistir aula deitada, e isso zero condição. Então, quando eu tô com disposição, eu desço pro escritório, coloco meu computador na bancada, e aí eu começo a assistir minha aula e não saio de lá até a hora do intervalo. Aí eu tô mostrando um pouquinho pra vocês as duas telas divididas, que eu já vou ensinar como é que eu faço. E aí eu vou fazendo as anotações pelo Drive. Eu gosto muito de usar o Google Drive, é muito facinho de você fazer essa pasta de documentos. E eu acho muito prático, eu consigo anotar rápido. Eu até tentei por um tempo fazer as minhas anotações de aula no caderno, mas eu me perdia muito, aí ficava aqueles buracos no caderno e depois eu tinha que voltar para procurar. Aí eu falei, bom, vou tentar fazer o online, direto no Google Drive, e pra mim é o melhor, tá funcionando melhor, fica muito mais prático de achar depois, porque ele vai ficando separado em tópicos. Então sempre que o assunto muda, é um novo título, eu faço isso que eu tô fazendo agora, de sublinhar em amarelo, pra ele automaticamente virar um tópico. Então fica muito mais fácil na hora de eu procurar um assunto, enfim, acho que eu vou sofrer um pouquinho quando voltar a ser presencial, mas a gente se acostuma com tudo, né? E assim eu faço, eu vou assistindo a aula e anotando. Quando a professora mostra alguma imagem, algum vídeo, eu anoto também, pra depois eu poder voltar. Durante a aula eu prefiro não parar pra pegar a imagem, eu só vou deixando os espaços e faço umas anotações assim, que só a gente entende. Foto tal, pesquisar vídeo tal, e eu coloco tudo isso nesse caderno digital que eu faço. E assim tem sido muito mais prático pra mim. É assim que eu venho fazendo. No começo eu tentava fazer o caderno e eu vi que eu me perdia demais, aí
eu perdi o foco, perdi o ânimo de ver o resto da aula. E aí eu falava, deixa só pra ver a gravação. E assim não, assim eu me encontrei, eu não me perco. Você vai digitando ali mais rápido e tudo que o professor fala eu anoto, de coisas importantes, de coisas que vão cair na prova, daí eu dou aquela sublinhada e coloco questão de prova. E é assim que eu faço para assistir a aula. Outra coisa que eu faço no próprio Google Drive é dividir as minhas matérias em pastas. Primeiro eu crio uma pasta maior, que é Medicina Veterinária, 6º semestre, tem a do semestre passado também, tá tudo guardadinho. E nela eu crio pequenas pastas, que é com cada matéria, de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu também coloco o dia, porque no começo eu me confundia qual que era o dia de qual matéria. É que acabou ficando aí. E dentro dessas pastas eu crio um documento com as aulas. Um único documento, como eu falei pra vocês, eu vou dividindo em tópicos, então é muito prático pra eu achar. O documento ele fica dividido, acho que eu vou mostrar aí pra vocês. Ele tem essa parte da lateral, que cada partezinha que eu sublinho, que eu boto em negrito, ele cria o tópico ali do lado. Então eu acho muito prático assim. Então eu não vou criando um documento a cada aula que eu tenho. Eu só vou pondo a data também. A data eu vou colocando ali em negrito. E aí eu faço essas anotações aí. Não peguei o início da aula, acho que eu devo ter acordado uns 10 minutos atrasada, pra depois eu só colocar no lugar certo que eu perdi. Outra coisa que eu gosto de fazer é criar uma pasta no próprio computador com as matérias pra colocar documento, PDF que o professor manda ou que a faculdade disponibiliza. Uma coisa que vocês me perguntam muito, toda vez que eu gravo minha tela lá no Instagram ou eu faço um boomerang, Dani, como que você assiste a aula dividida em duas partes? Algumas pessoas já me falaram que tem uma forma muito mais prática de fazer isso. Eu vou mostrar a forma como eu faço. Eu sou um pouquinho atrasada pra computador, eu não sei muitas coisas no computador, mas eu sei que vai ajudar alguém porque sempre tem alguém que me pergunta. Se vocês souberem uma forma mais fácil, como já me falaram lá no Instagram, que é só apertar não sei tecla com não sei tecla, deixa aí pra ajudar o pessoal também, qualquer outra dica que vocês tiverem que facilite assistir a aula. Então vamos lá, para dividir a minha tela em duas, como é que eu faço? Primeiro eu abro tudo, o Drive, a minha aula, acho que essa era a aula de neonato de grandes. E aí eu pego essa aba, que é o Drive, eu tiro ela com o mouse mesmo e solto aí no meio. Automaticamente ela vai ficar sozinha em uma outra parte. Aí eu vou, aperto naquele botãozinho de maximizar e na outra também, nas duas telas. E depois eu só ajusto para ficar certinho uma do lado da outra. Eu vou pegando pelas laterais, aí eu aumento um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, para ficar num tamanho legal a minha aula e a parte de eu escrever também. Eu acho que assim fica muito mais prático para poder acompanhar a aula. Aí depois eu só vou e solto a minha aula que tá rolando no dia e consigo escrever junto. Assim, se eu precisar escrever no chat ou alguma coisa, ou ver o que as pessoas estão falando, eu tenho que clicar lá na aula. Mas isso é o de menos. E aí fica bem mais prático para você poder acompanhar a aula e fazer as anotações no mesmo tempo. Acho que se não fosse assim, eu não ia conseguir fazer, porque quando eu fazia com o caderno, eu desisti, porque eu sempre me perdia. Bom, daí quando acaba essa primeira parte da minha aula, eles dão um intervalo, normalmente é um intervalo de 20, no máximo 30 minutos. Eu vou lá tomar meu café pra dar uma andada e não façam uma coisa que eu fazia quando eu não tinha foco nenhum no começo do EAD, que era não voltar mais. Hoje eu já não tenho mais essa. Eu vou lá, faço só meu café, que é o que eu gosto de tomar de manhã mesmo. Posto meu bumerangue de lei, de bom dia, e aí eu já volto pro computador. O máximo que eu faço de diferente é passar amacerol no cabelo, que eu sempre comento com vocês. E aí eu já volto sentar, porque é muito fácil perder o foco. Isso eu tô falando, gente, pras pessoas que realmente também não tem foco. Porque quem é focado vai falar, essa menina tá zoando, né, que ela não volta pra aula. Mas realmente, quem tem problema de foco se perde até nisso, de ir tomar uma água, entendeu? Inclusive, água é uma coisa que eu já deixo do lado pra eu não ter que sair. Aí eu volto pra minha última parte da aula. Daí, quando a minha aula acaba, eu gosto de já emendar, começar os meus resumos. Mais pra frente eu vou explicar pra vocês que não é sempre que eu faço o resumo, porque eu divido eles por assunto. Então, por exemplo, eu terminei o assunto afecções em neonatos. Aí eu começo a fazer o meu resumo, porque aí fica mais fácil, eu já tenho o assunto inteiro na cabeça e aí também nas anotações do Drive. Para fazer os meus resumos, eu não priorizo escrever tudo muito resumido, porque é para mim, é para eu estudar quando tiver prova, não é uma coisa que eu vou entregar ou dar para alguém ver. Então, assim, quando eu vou fazer os meus resumos, eu faço de uma forma que, se uma pessoa que não viu as aulas consiga entender pelo menos um pouco do assunto. Agora, falando um pouco sobre os resumos em si. Eu particularmente não tenho aquele dom, a habilidade em fazer aqueles resumos super bonitos. Eu conheço pessoas que fazem, tem umas pessoas da minha sala que vendem esses resumos, mas eu não tenho e isso não é um problema pra mim. Por quê? Eu faço de um jeito que eu consiga entender. Se você acha mais legal fazer um mapa mental, por exemplo, faz. Pra mim já não funciona tão bem, porque a melhor parte do resumo pra mim é a parte que eu tô escrevendo. Então, os meus resumos, pelo menos,
são em texto corrido, mas eu acho legal você encontrar a forma que você gosta de fazer e depois de ler aqueles resumos. Quando eu termino a minha última parte da aula, o que eu vou fazer depois também depende. Eu gosto muito de fazer os meus resumos por matéria, mas não pela matéria, por exemplo, segunda-feira eu tenho clínica de grandes. Não assim, tipo, toda segunda-feira eu vou fazer. Quando o professor termina aquele assunto, eu acho que pra mim fica muito mais fácil de pontuar as coisas mais importantes, porque eu já tô mais por dentro do assunto. E aí é assim que eu costumo fazer os meus resumos. E eu preciso que esses resumos estejam prontos até a prova, porque eu estudo pelos meus resumos. Eu não estudo pela minha aula, aquela aula completona que eu faço meu caderno lá digital. E os resumos, como eu mostrei pra vocês, eu faço escrevendo. Eu acho que pra mim é muito melhor, fixa mais. Eu escrever e falar fixa muito mais na minha cabeça. Quando eu ia pra aula normalmente, eu ficava à tarde pra estudar com as minhas amigas e a parte que eu mais gostava de fazer era quando uma explicava pra outra e aí a outra explicava pra outra, porque assim fixa muito melhor, pelo menos pra mim. Os meus resumos não é aquilo de resumo do resumo, são resumos grandes até porque a minha faculdade tem bastante matéria, tem muita coisinha assim que pergunta na prova. Isso vai depender de qual é a sua matéria, se você tá na escola, se você tá na faculdade e por aí vai. Então, pra fazer os meus resumos, eu gosto bastante de fazer em caderno. Agora eu tô usando esse caderno aqui, que eu mostrei lá no meu Instagram até, que é do Caderno Inteligente. E eu deixei ele pros meus resumos. Eu achei até mais prático, porque aí eu consigo arrancar as folhas e tal. Bom, se alguém não me segue lá no Instagram, eu mostro aqui de novo. Ele tá novinho. Eu gosto sempre de fazer resumo em caderno mesmo. E o legal dele é isso, de poder tirar e depois colocar. Então, como eu faço por assunto e não por matéria em si, eu prefiro. Então, eu deixei ele pros meus resumos. Ele é um caderno grande, assim. Eu tenho cupom de desconto, inclusive. Eu vou deixar na descrição pra vocês. Aqui foi um material que eu quis imprimir, porque a minha faculdade tem muita imagem e tal. Então eu sou péssima em desenhar, gente. Eu não desenho, não faço nada disso. Eu só escrevo mesmo. Mas pra estudar, eu prefiro fazer os resumos. Então eu preciso fazer desse de neonato, das principais afecções sistêmicas. E aí eu prefiro fazer assim por assunto. Acho que fica melhor também pra estudar. E aí eu vou dividir aqui, tá? O grosso. Foi tudo que eu anotei da matéria. Os meus resumos eu tento resumir, porém sempre deixando as coisas importantes. Eu não tiro nada. Me incomoda essas palavras aqui, eles falam que tá errado, mas é só porque eles querem em maiúsculo. Então agora eu vou fazer o resumo dessa aula, que foi a minha última aula. Eu tenho prova dessa matéria, então eu preciso finalizar o resumo. Inclusive, essa matéria tem conta, tem as contas aqui. Assim, não é nada demais, mas eu sou péssima em matemática. Enfim, eu preciso então colocar as fórmulas, colocar o que é de cada fórmula, pra que usa. Porque aqui na aula eu gosto de colocar até as atividades que a professora passa. Isso daqui eu não passo pro meu resumo. Então isso daqui pra mim é de aula e isso daqui pra mim é de prova. Bom, então o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que eu possa ter ajudado, assim, de alguma forma, esclarecido algumas dúvidas. Vocês me mandam boas perguntas lá no Instagram, porque é lá que eu acabo compartilhando mais o meu dia a dia na faculdade. Eu espero que volte logo as aulas, porque eu funciono melhor dentro da sala por conta da questão do foco, mas são essas pequenas coisas que eu vou fazendo, que eu fui falando ao longo do vídeo, que me ajudam, que fazem eu me sentir focada. E conta aí qual que é o curso de vocês, se vocês estão na escola, como que vocês estão fazendo pra estudar, se vocês tiverem alguma dica pra me dar também, eu vou amar ler. Espero muito que vocês tenham gostado. Vou deixar meu Instagram passando aqui. Um beijo enorme e até os próximos vídeos.